versículos de números 12 e 13. João 1, 12 e 13 diz assim: mas a todos quanto o receberam, isto é, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A Bíblia ensina que nós não fomos criados por Deus para a morte. Deus é a fonte de vida. A Ele não interessaria trazer-nos à existência para depois nos sujeitar à morte, até porque nos criou a sua imagem e semelhança, para podermos ter com Ele uma comunhão eterna, que se prolongaria para sempre. Mas a Bíblia diz que o homem foi criado livre, porque foi criado com razão, foi criado para fazer escolhas. O desejo de Deus era que o homem fizesse a escolha certa, era que, testada a sua fidelidade, ele pudesse corresponder com gratidão a todo o bem que Deus lhe fizera, de que Deus o cercara quando o criara. Mas a Bíblia diz que os primeiros pais, Adão e Eva, preferiram dar ouvidos a uma criatura que lhes era desconhecida, que falara pela boca de uma serpente e colocou em dúvida tudo que Deus havia dito para Adão e Eva. Apesar de Deus lhes ter feito todo o bem, eles caíram nessa história, colocaram o amor que Deus lhes tinha em dúvida, e eles comeram do fruto de que Deus havia dito para não comer. E o desastre veio. Não apenas os primeiros pais, Adão e Eva, foram expulsos do paraíso, mas ficaram escravos do pecado. Quando eles praticaram o pecado, foi como se estivessem tocando algo que tinha cola. Ficaram fisgados, ficaram enlinhados numa teia, e o homem a partir daí se tornou um pecador deliberado. E todos nós que viemos deste tronco, desta fonte de Adão e Eva caídos, chegamos ao mundo enlinhados nessa teia da transgressão, desviados do prumo, do caminho, pecando cada vez mais. A Bíblia ensina também que depois daquele pecado original, o homem tornou-se sujeito ao envelhecimento e à morte. A morte tem um papel, é uma penalidade até natural. Quando você se afasta de Deus, que é a fonte de vida, você livremente está escolhendo a morte. É a consequência da vida de pecado, do erro, da transgressão. E também a morte pode ser interpretada como uma sentença dada ao transgressor. Mas o fato é que a morte tem um papel para nos acordar a consciência. Ela revela a todos nós que alguma coisa está errada na situação humana, na situação do homem. Nós vemos a morte como um absurdo. É interessante que todos nós nos afadigamos, comemos, dormimos, temos essas necessidades físicas de dormir, de comer, cansamos, mas isso não nos incomoda tanto. Mas a morte incomoda, e a morte está presente na história da humanidade desde a transgressão. A Bíblia diz que todos pecaram e que todos estão destituídos da glória de Deus, e que por um entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Note, você já se acostumou com a ideia de que tem que dormir, você já se acostumou com a ideia de que tem que comer,
Você já se acostumou com outras necessidades fisiológicas, mas você não se acostumou com a ideia da morte. Ao longo da vida nós vemos muitas pessoas morrerem, mas a morte é sempre traumática, surpreendente. Cada morte, principalmente quem está próximo de nós, é vista como se fosse uma coisa que nós não esperávamos, embora estamos certos de que ela vai acontecer. Nosso ser não se sente adequado à morte, porque nós somos racionais. Diferentemente dos animais, temos uma identidade, uma consciência, e a morte chega quando a vida nos ensinou mais coisas, quando nós temos condição de fazer até melhores escolhas, temos mais experiência. Justamente nesse melhor momento é o momento em que nós começamos a perder as forças e caminhar em direção à morte. A morte, portanto, ela é um insulto à racionalidade. Como eu, um ser racional, posso, tendo essa minha identidade, adquirido conhecimento, ter isso tudo desaparecendo de uma hora para outra? Como é que nós construímos edifícios como esses aqui, que duram mais do que nós? Tem edifícios aqui que poderão estar aqui antes de mim, antes do meu pai, antes do meu avô. Parece irracional que uma coisa que o homem venha a construir dure mais do que ele. Quem inventou os computadores está morto, e os computadores estão aí no mundo. Alguma coisa parece haver de errado com a morte. Ela é um sintoma para você saber que está com alguma coisa errada na vida, que alguma coisa está errada em nossa história. Quando você sente dor, você presume que tem um problema. Quando sente febre, que tem infecção. Quando o seu carro faz ruído, que tem algum problema nele. E a morte é para assinalar que tem algum problema na humanidade. E este problema é o pecado. Este problema é a separação entre o homem e Deus pelo pecado. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo, este mundo caído, falido, de uma maneira tal que deu o seu único Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ele disse: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Dele João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e veio a este mundo com humanidade, com um corpo, mas sem as consequências do pecado de Adão. Por isso o Espírito Santo, para que ele não fosse atingido pela maldição que veio sobre a humanidade caída, gerou no ventre de Maria um corpo para ele. Jesus foi tentado como eu e você. Nós conhecemos a história de como ele foi tentado no deserto, mas sem pecado. Pilatos disse: não vejo neste homem crime algum. Judas, o traidor, disse: pequei contra sangue inocente. Jesus dizia aos fariseus: quem dentre vós me convence de pecado? Ele era justo, ele era santo, ele era imaculado, mas ele veio morrer por nós. Alguém diz assim: pregador, foram os homens que o mataram ou foi ele que se entregou? As duas coisas. Ele disse: por muitas vezes vocês puderam ter me prendido e me levado à cruz e não o fizeram, porque não era chegada a minha hora. Os homens só tiveram poder sobre ele para crucificá-lo quando ele decidiu que os homens tivessem. Ele morreu quando quis, porque quis, embora também pela maldade dos homens. A rejeição do mundo a ele revela a condição falida deste mundo.
E não atribuamos isso apenas às autoridades judaicas, porque Pilatos era uma autoridade romana, o império que dominava o mundo não judeu naquela época. Jesus foi crucificado pelos romanos, todos o rejeitaram, de todos os povos. Mas Jesus foi àquela cruz morrer por você, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro, foi moído e traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele quitou a nossa dívida, ele disse: Pai, está consumado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo pecado. Ele abriu o caminho, rasgou o véu, fez a ponte de volta para Deus. Mas para que você se beneficie do que ele fez e seja salvo, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você não pode ter os benefícios da cruz rejeitando o motivo pelo qual Jesus foi à cruz, o teu pecado. Você zomba de Cristo, você atribui nulidade à morte de Cristo quando você se recusa a admitir que é um pecador. Admita que no seu coração tem a cobiça, que no seu coração tem o orgulho, que no seu coração tem a indiferença para com Deus. Reconheça que você é pecador e olhe para o que Jesus fez na cruz por você e confie nele como teu salvador pessoal e chame-o para vir à tua vida. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é gritar por ele, é clamar a ele por socorro. Você clama a ele para recebê-lo. O texto que eu li diz: ele veio para o que era seu, os judeus que estavam preparados para recebê-lo desde o Velho Testamento. Os seus, porém, não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você tem que crer no nome de Jesus. O nome de Jesus significa que o Senhor salva. Crer no nome de Jesus quer dizer crer nele como Salvador, confiar nele como Salvador e recebê-lo. A todos que o receberam, receba Jesus no seu coração. Diga: Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, transforma a minha existência. Mas Jesus não entra no coração de ninguém para ser um hóspede, ele só entra para ser Senhor. Ele não entra na tua vida para você dizer aos domingos: Jesus é teu, o restante da semana não é. Ele entra para dominar toda a tua vida, para ser Senhor da tua vida. Ou então ele não entra. Recebê-lo é recebê-lo como Senhor. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se tu receberes a Jesus, virá sobre ti um poder que te tornará uma nova pessoa, um filho de Deus. Você vai nascer de novo, não da carne nem do sangue, não é uma reencarnação, mas você vai nascer de novo de Deus, nascer da natureza de Deus, vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O cigarro vai perder o poder sobre ti, a bebida, a prostituição, a lascívia, o orgulho, porque o Espírito Santo que santifica e transforma estará habitando no teu coração. Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós já podemos ver um milagre, que nós passamos da morte para a vida, nossa vida ganha sentido, sentimos a presença de Deus, paz com Deus, mudança, os vícios perdem a força, mas nós continuamos envelhecendo em direção à morte. Aí alguém diz: pregador, você disse que a morte é consequência do pecado e ele veio nos salvar, então por que eu ainda estou envelhecendo e morrendo, sendo um cristão, se eu entregar a vida a Jesus? Porque a salvação é pela fé, é a certeza daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. E aí está, eu estou me vendo envelhecendo, mas eu não estou confiando que isso que eu estou vendo tem a palavra final.
A Bíblia diz: o último inimigo a ser derrotado é a morte. Jesus salva a nossa alma, salva o nosso espírito, mas Ele só vai salvar o nosso corpo no dia da sua vinda. Por isso que o homem é salvo pela fé, crendo que Jesus o salvou, muito embora continue se olhando no espelho e vendo os cabelos brancos aparecendo, as rugas chegando, as doenças vindo, a morte se aproximando, mas ele sabe que enquanto o homem exterior está envelhecendo, se corrompendo, o interior está se renovando dia após dia, porque temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, e a Bíblia diz que no final a morte vai ser vencida, porque na carta de Paulo aos Tessalonicenses a Bíblia diz: o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, Ele virá nas nuvens, e os que morreram em Cristo como crentes servindo ao Senhor ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos e forem salvos pela graça, sem que morram, terão seus corpos transformados. O que é mortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível de incorruptibilidade, e os que ressuscitarem, os que estiverem transformados em vida, subiremos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor.